Ei, escuta o Ronaldo. Você presta atenção de fato no que você ouve, no que você vê. Você consegue manter o foco sem se distrair? Você se mantém presente no presente? Ei, talvez o maior desafio para todos nós, é manter o foco. Se envolver plenamente com o que está acontecendo. Ouvindo, enxergando, reparando, observando, sem se distrair. Mas quer saber de uma coisa? Manter-se alheio ao que está acontecendo, ser displicente com o que está acontecendo, não é um problema só da nossa geração não, viu? Uma das repreensões que encontramos mais de uma vez nos evangelhos, na Bíblia, tem tudo a ver com essa desatenção que faz parte da vida da gente. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 18, Jesus diz aos discípulos: vocês têm olhos, mas não veem. Ei, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de nada. Eu li para você na nova versão transformadora, a NVT, que é uma Bíblia editada, preparada, né? A tradução dela é da editora Mundo Cristão. Muito boa, por sinal, fica a dica. No meio de uma discussão sobre falta de comida, Jesus repreende os discípulos e diz: ei, o que está acontecendo com vocês? Vocês estão comigo, vocês ouvem o que eu falo, veem o que eu faço, escutam o que eu ensino, mas ainda vocês não entenderam nada, na dica de nada. Vocês não estão enxergando as coisas acontecendo, não estão enxergando. Jesus chega a dizer: ei, o que está acontecendo com a cabeça de vocês? E aí, o que está acontecendo? Vocês não se lembram de nada? Como que vocês esquecem das coisas? Estão comigo, eu faço tal, e estou esquecendo tudo. Embora essa repreensão de Jesus aos discípulos aconteça num contexto bastante específico, tenha ocorrido num contexto bastante específico, que você pode compreender estudando o capítulo 8 de Marcos, esse verso traz lições poderosas para a nossa vida. E a primeira lição fundamental é: a gente precisa se presentificar no momento presente. Se presentificar significa se fazer totalmente presente, mente e corpo. E vai além disso. Colocar-se de maneira ativa diante dos acontecimentos. Não basta ver, não basta ouvir, é preciso mentalmente agir para entender o que está acontecendo. Do contrário, gente, não há aprendizado. Um dos mais respeitados educadores do século XX, o brasileiro Paulo Freire, ele destacou que a educação só acontece quando o aluno participa ativamente do processo de ensino. E o pesquisador de inteligência emocional Daniel Goleman confirma isso. O aluno não é passivo, não pode ser passivo. Se ele se comporta passivamente, não aprende, não retém o saber que está sendo oferecido, que foi oferecido. E é esse o alerta de Jesus. Ele pede uma escuta ativa, ele pede um olhar atento. Jesus reclama uma memória que guarda os ensinamentos. Não se trata de decorá-los, trata-se de compreender o que foi ensinado e fazer do que foi ensinado, escuta isso, fazer do que foi ensinado uma prática de vida. Não adianta a gente assistir palestras, a gente ler artigos de jornal, conteúdos de qualidade na internet e a gente não se apropriar de fato do saber que está disponível ali para nós. Uma escuta ativa, um olhar atento, são atitudes que demandam um processo de elaboração. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você observa, contextualiza, problematiza e sistematiza as informações que foram oferecidas. É a partir disso que aquele saber se torna parte de você, que o saber se torna parte de nós. Segunda lição, e essa está totalmente ligada à primeira. Se não houver uma disposição intencional, uma intencionalidade, se não houver uma disposição intencional
para esse comportamento ativo diante do que está acontecendo, nós estaremos distraídos, envolvidos pelo que está acontecendo, a gente está lá, mas a gente não sabe o que realmente está acontecendo. Nós teremos uma imagem distorcida dos acontecimentos. E sabe o que é pior? Gente que está presente, mas não entende o que está vendo, não entende o que está ouvindo, é gente que causa confusão, sabia? A pessoa está lá, e aí a pessoa se coloca como testemunha, porque diz que viu, diz que ouviu. A pessoa se coloca numa condição de autoridade, porque testemunhou, mas por não ter tido a humildade de reparar que estava distraída com suas próprias preocupações, que talvez tenha tido conclusões precipitadas, a pessoa acaba por construir uma narrativa falsa da realidade. E a terceira lição, e essa é a que mais me preocupa. Talvez muita gente, talvez nós, talvez eu, esteja seguindo a Jesus, frequentando a igreja anos e anos, mas ainda não conheça Jesus. Ninguém teve mais chance de conhecer Jesus do que os discípulos, sabia? Ninguém teve o privilégio de ouvir, inclusive, ensinamentos específicos que sequer ficaram registrados no Evangelho. Eles ouviram. Ainda assim, Jesus repreendeu eles. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram de nada, não? Isso me coloca em total estado de alerta. Quem eu sou? Que autoridade eu tenho para declarar que foi isso ou foi aquilo que Jesus disse? Eu penso que a nossa condição sempre, eu penso que a nossa condição sempre deve ser de total humildade diante de Deus e diante de tudo que foi registrado no texto sagrado, na Bíblia Sagrada. Uma humildade que deve se traduzir numa constante busca pela descoberta. Como eu disse, um ato de intencionalidade. E você falar, eu vou buscar, eu vou tentar, eu vou descobrir. Uma descoberta que nada tem a ver com ler a Bíblia inteirinha 20 vezes, 30 vezes. Não. Afinal, é possível ver e não enxergar. É possível ouvir e não entender. É possível ver, ouvir, ler e nada reter. A humildade que nos leva à descoberta é aquela movida pelo real desejo de compreender o Senhor. E essa humildade, ela nos livra das ideias previamente concebidas, nos livra dos preconceitos, das ideologias e nos coloca em atitude de oração. E aí, em atitude de oração, a gente pede que Deus se revele a nós. E que Deus revele o que Ele deseja para nós. Em oração, a gente reconhece que muito possivelmente parte do que a gente acredita que a gente sabe, talvez, sejam pensamentos nossos e não pensamentos dos céus. Sejam pensamentos muito particulares nossos, interpretações nossas. Que Deus nos ajude. E que Cristo não venha nos dizer, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram de nada. Que Cristo não venha nos dizer isso. Guarde essa palavrinha no coração. Eu sou Ronaldo Neso e estou sempre com você por aqui. Você pode curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com outras pessoas, se você acha que pode abençoar alguém. Abraços do Ronaldo, obrigado pelo carinho.